Olá, gente, eu sou a Vanessa, estou aqui com a Michelle. Oi, tudo bem? Também quero te convidar a seguir as nossas redes sociais. O nosso episódio anterior foi com a Carolina, psicanalista, que depois da morte da filha, ela resolveu estudar a psicanálise e fundou uma escola de psicanalistas. Então, te convido a também estar conferindo essa história e também as outras que a gente tem lá. E vamos começar mais uma história também de ressignificar, de luto, mas também de ressignificar o luto. Então, obrigada por estar aqui. Eu quero primeiramente agradecer a nossa amiga que está aqui com a gente hoje, a Thaís, a mãe do Pedro. Thaís, eu quero que você se sinta à vontade em contar a história do Pedrinho pra gente, como é que foi o tratamento dele, né, a receber o diagnóstico da doença dele. Então, fique à vontade para contar essa história, para ajudar pessoas que estão passando pelo mesmo momento, né, que a gente passa pelo luto, né, por essa dor de receber uma notícia assim, de um diagnóstico tão difícil, né, que é o câncer. Seja bem-vinda, Thaís. Obrigada, Michelle. O diagnóstico foi um susto, literalmente, porque o Pedro estava bem, corria, pulava, brincava. Ele tinha quantos anos, só pra gente se... 2 anos e 9 meses. Então, uma criança a todo vapor. Uhum. E ele acordou em um domingo com o lado esquerdo do corpo todo paralisado. Do nada. E a gente correu pro hospital com ele. E lá já ficamos internados para investigação. Porque ele estava com muita dificuldade para andar, falar. Não conseguia segurar nenhum objeto, com perca de força. No dia seguinte foi feita uma ressonância. E na ressonância acusou um tumor de 3,4 centímetros no cérebro. E foi um baque, porque os médicos, eles estão acostumados a dar notícias ruins. Então, a forma como a gente recebeu foi muito dura. A gente estava no quarto esperando e a médica simplesmente chegou com o laudo da ressonância e falou: o filho de vocês tem um tumor cerebral. E virou as costas e saiu. Nossa, meu Deus. E eu falei: como assim? E meu chão desabou, porque uma criança de 2 anos e 9 meses que estava andando, correndo para todo lado, do nada, paralisa, vai para o hospital e dentro de 2 dias a gente tem essa notícia, foi muito difícil. E depois o decorrer foi mais difícil ainda, porque o tumor ele estava enraizado em uma veia onde não podia ser feita a ressecção total por cirurgia, porque não poderia haver sangramento, rompimento dessa veia, porque senão ou o coração dele parava de bater ou o pulmão parava de funcionar. Em específico, essa localidade do cérebro é responsável por isso. Nossa. Então, todos os dias, ao menos 2 vezes por dia, passavam médicos no quarto do Pedro para dar notícias nem um pouco boas, né? A gente pode tentar fazer a cirurgia, mas o Pedro pode ficar sem andar, ele pode ficar sem falar, ele pode ficar usando sonda, pode acontecer de tudo. Depois de 15 dias, eles estudando o caso e pensando se realmente fariam a cirurgia ou não, optaram em fazer a cirurgia. Foi uma cirurgia bem longa, durou quase 7 horas de cirurgia, mas a gente estava com muita esperança, porque o neurocirurgião dele disse que quanto mais demorasse, era sinal que eles estavam conseguindo tirar a maior parte do tumor. Então, a nossa torcida era para que demorasse mesmo a cirurgia. E nisso, Pedro teve 3 hemorragias. Não podia ter nenhuma. Saiu do centro cirúrgico, foi para UTI, ficou entubadinho aquela noite. Depois estubaram ele e ele começou a movimentar a perna, movimentar o braço. E eu falei: glória a Deus, não precisou de sonda para se alimentar, conseguia se alimentar sozinho. Voltou a caminhar com um pouco de dificuldade, mas estava caminhando. E o pós-operatório foi maravilhoso, né? Foi assim um milagre o que aconteceu. Ele não falava, esse era o único indício de que tinha algo errado nele, o atraso na fala. Mas sempre que a gente ia investigar, julgavam como autismo. Uhum. E depois da cirurgia ele começou a falar as primeiras palavras. Então a gente comemorou muito. Só que era um tumor maligno, um glioma difuso de linha média, grau 4. E na cirurgia foi tirado 30% desse tumor. Só que após essa remoção de 30%, ele cresceu 30 mais 50. Nossa.
E com isso causou uma hidrocefalia no Pedro. E aí a gente precisou voltar para o hospital. Isso foi bem no dia que ia iniciar a quimioterapia dele. Não chegou a um mês depois da primeira cirurgia. Eu estava com ele no hospital quando ele passou mal, muito sonolento. Uma enfermeira desconfiou e chamou a médica para avaliar ele. E nisso ela só falou, corre para tomografia, e eu sem entender nada. A gente foi para tomografia e da tomografia, 1h da manhã a gente estava entrando no centro cirúrgico e só me pediram para ligar para o meu marido porque qualquer coisa podia acontecer ali. Aí mais uma vez chamei meu marido, a gente ficou lá a madrugada toda, foi colocado um dreno nele, fomos para UTI. A gente achou que tinha dado certo, mas no dia seguinte o tumor reagiu contra o dreno, então ele soltava micropartículas para entupir o dreno. Nossa. E em uma semana o Pedro foi 7 vezes para o centro cirúrgico por conta disso. E foi a pior semana da minha vida. E pense, né, Thaís, apesar de vocês terem essa notícia, igual você falou, assim, dura, assim, tipo, na lata, né? Não tem nenhum preparo, levaram para uma sala, né? Não teve ali uma humanização nenhuma, né? E você tem mais 2 crianças também, né? Aí muda toda a rotina da família. Você trabalhava naquela época? Não trabalhava por conta de ter ele pequeno. Aham. Desde que eu engravidei dele, a opção foi ficar em casa cuidando dele e da Heloísa, que a diferença entre os dois era muito pouca. Poucas anos. 1 ano e 9 meses ali de diferença. O Benjamin já era maiorzinho. Então a demanda com os 2 menores era muito grande, então a gente optou por eu ficar em casa com eles. E aí, então, ele ficou internado, fez todas essas cirurgias. E aí, depois que ele saiu da cirurgia, dessas últimas agora que você estava falando, Aí iniciamos a quimioterapia. O primeiro ciclo foi bem complicado. O tumor era muito E isso agressivo. sem voltar para casa, você ficou direto no hospital? Sem voltar para casa. Nesse período, a gente ficou quase 30 dias no hospital. Nossa. E aí ele fez a químio? Fez a químio, estabilizou, podemos voltar para casa. Nossa, foi assim, como se ele tivesse nascido de novo, aquele dia que a gente saiu do hospital. A minha filha, a Heloísa, pediu para ver ele, porque ela me ligava e a preocupação era, mãe, a cama do Pedro é confortável? Onde o Pedro toma banho? O que o Pedro come? Ele gosta de chocolate. Tem chocolate aí? Que ele é o teu caçula. Ele é o caçula. E aí a psicóloga conseguiu que ela fosse até o hospital, visse ele. Ela ficou bem impactada com o corte. Mas ela ficou muito firme, muito forte, mesmo pequenininha. Ela só olhava e falava assim, quem fez isso com o meu irmão? Cadê o médico? Por que ele fez isso? E ela queria brigar com o médico que tinha machucado o irmão na cabecinha dela, né? Mas voltou para casa bem tranquila depois de ver ele. E ele, assim, a gente via que cada um da família que ia lá também dava força para ele. A gente sentia que ele ficava melhor. Ele ficou falando? Como é que ficou esse processo? Tipo, pós as cirurgias, ele voltava pro quarto e continuou falando? Continuou falando. Comendo? Foi melhorando cada vez mais. Foi desenvolvendo mais a fala. Os movimentos? Coordenação motora voltou ao normal. Depois da cirurgia, assim, quem via ele depois que o cabelinho cresceu, nem imaginava pelo que ele tinha passado. Tá. Então ele foi um perfeita. ciclo, ele depois de todo o diagnóstico do tumor, ele ainda ficou... Vocês ficaram quanto tempo nesse processo, assim? Foram mais ou menos 7 meses ao total ali no hospital. Teve 6 meses de quimioterapia, que a gente se internava uma vez no mês para químio, se não tivesse nenhuma intercorrência. E no final desse ciclo de 6 meses, ocorreu a última cirurgia dele. Que aí foi conseguido remover todo o tumor. Ah, conseguiram remover tudo. Que aí ele diminuiu, foi para 1,4. E aí conseguimos em 4 horas de cirurgia retirar tudo. Foi super tranquila a cirurgia. Foi para UTI só por observação. No outro dia o médico deu alta para ele, foi para a enfermaria. Andou, falou, comeu, tudo normal. Com 3 dias a gente foi para casa. Muito, muito tranquilo. Isso tudo ocorreu em 2022, você contou pra gente, né? Isso foi no mês de... Vocês entraram no hospital em 26/9/2022.
E a primeira cirurgia ocorreu no dia 6/10/2022, Isso. né? 6/10/2022, o dia que a Lulu faleceu. É, coincidência nenhuma. E daí, minha amiga, como é que foi os próximos passos? Ele chegou a fazer radioterapia? Fez radioterapia. Além das quimio, fazia rádio também. Sim, depois da última cirurgia, da ressecção total, a gente entrou com o protocolo daí de radioterapia. Foram 40 sessões, todos os dias, de segunda a sexta. Foram bem cansativas para ele. Foi, assim, o período que eu mais senti ele estressado. Porque diz que a radioterapia dizem que é pior do que a quimioterapia, né? Pela questão, né, da radiação, né? E me conte pra gente, assim, a questão como é que você lidou com isso, assim, a questão de você... você contou pra gente que você ficava em casa, né? Então, não teve ali aquela questão de, tem que parar de trabalhar e tudo. Então, você tava 100% ali cuidando do Pedro, né? E as tuas crianças, assim, porque eu falo isso porque eu não tenho nenhum familiar aqui. Então, pra mim foi difícil porque eu tive que... Eu e o Fábio tivemos que se virar nos 30, que são um pouquinho, sabe? Qualquer coisinha tem que estar no hospital, você tem que estar 100% disponível pra eles, né? Porque ele fazia tratamento pelo SUS também, né? Sim. Então, é como eles agendam, tudo essas coisas, fica em função, né? Onde ele fez o tratamento no Pequeno Príncipe? Não, no Hospital Evangélico. Ah, no Evangélico. E essa questão de locomoção e tudo, então a gente tem que estar assim, disponível ali pra eles, né? E as tuas crianças, tem os familiares teus que moram aqui em Campo Largo, né? A minha mãe, quando a gente teve o diagnóstico do Pedro, fazia 3 meses, mais ou menos, que ela tinha se mudado para Campo Largo junto com a minha irmã. Então, ela me ajudou muito com as crianças. Importante, né? Muito mesmo. Minha sogra também, né? Ela fazia a logística de levar para a escola, buscar. Minha mãe cuidava ali da parte da alimentação e acompanhar ali tarefa de escola e tudo mais. Nos finais de semana eu intercalava com o Ricardo, então ele chegava do trabalho na sexta, no sábado de manhã ele ia para o hospital e eu vinha para casa para poder ficar com as crianças quando os internamentos eram muito longos. Você passava a semana lá E sábado e domingo ficava em casa com eles. Que isso é importante. E isso foi só pra gente, eu sei que não quero adiantar, nem pular nada, mas assim, desde o primeiro diagnóstico do Pedro, que foi aqui tá o quê? Foi em setembro, né? Isso. De 2022, até o falecimento dele, 2024, em março, foram quase 2 anos. Quase 2 anos. Nessa luta de, né, querendo ou não, para quem tá assistindo a gente grava o nosso podcast na cidade de Campo Largo, que é a região metropolitana de Curitiba. Então, daqui até Curitiba, a gente tem em torno de 30 quilômetros, 35 quilômetros, até o Evangélico, acho que dá isso, né? Até o Hospital Mackenzie, que agora é o Mackenzie, né? Mas a gente pega uma rodovia 277, que é uma rodovia que quem sabe, às vezes você pega trânsito que fica parado e você fica parado horas na BR, né? Então, você ficou nessa luta aí de... É perto, mas é longe, né? Então, assim, só pra gente entender, pra quem tá assistindo também entender essa logística, né? Que é região metropolitana, mas é cansativo você pegar trânsito, você ir, você ficar e voltar e depender de tudo isso. Então, você ficou durante quase 2 anos nesse trajeto todo, né? Com mais 2 filhos aqui em Campo Largo, ia pra lá. Então, toda essa logística que também não é fácil, além de lidar com o teu filho que tá lá, né? Que nenhuma mãe quer isso, com todo o diagnóstico. Você lidava também com aquela coisa de ficar dividida, né? De não conseguir dar atenção para os outros 2 que estão aqui, né? Como é que foi isso, assim, para você? Foi muito difícil, porque o Benjamin, nesse período, acabou entrando em depressão. E ele tinha quantos anos na época? Na época ele estava com 10 anos. E a tua outra filha? A Heloísa tinha 6. Ah, tá. Ele era o mais velho, a Heloísa 6 anos. Tinha 6 anos. Ele entrou em depressão nessa época? Entrou em depressão nessa época, porque ele sempre foi fechado. Então, ele sempre foi guardando. A Heloísa também, né? Ela sempre dizia pra minha mãe, eu não quero preocupar a mãe, vó. A mãe tem que cuidar do Pedro. A mãe tem que estar bem pra cuidar do Pedro. Então, isso me cortava o coração. Quando eu tava com eles, eu
Não, tá tudo bem, Pedro tá bem, a mãe tá bem, vamos brincar, vamos. Eu não deixava eles ver o meu sofrimento, o meu anseio, mas por dentro eu tava destruída. Sim. E às vezes eu olhava e falava, Deus, o que eu fiz de errado? Né? Onde eu errei? Qual pecado eu fiz que foi tão grande para eu carregar uma cruz dessa? Né? Várias vezes eu falei isso para Deus. Que eu falava, o que tem de errado uma mãe querer estar em casa e cuidar dos seus filhos? O que eu estou pedindo de errado? Eu só estou pedindo a saúde do meu filho para ele estar aqui com os irmãos. Cadê o Senhor? Porque esse foi o momento que eu mais me senti cuidada por Deus, mas ao mesmo tempo eu mais senti o silêncio dele. Né? Eu não tinha para onde correr. Eu entendo exatamente isso. E assim, o Pedro, na verdade, então, aqui tu falou, né, que ele fez todo esse tratamento, ele fez todos os ciclos, né? Em março de 2023 foi realizada a retirada total do tumor. E em novembro, de novo, surgiram os primeiros sintomas de metástase. Tá. Toda essa trajetória, ele cumpriu uma trajetória em quase, né, foi um ano, né, desde o diagnóstico até a retirada total do tumor, deu um ano, né? Depois dessa retirada total, e como é que ele ficou? Ele continuou daí fazendo as radioterapias que você falou? Ele fez as radioterapias, terminou por 40 dias, terminou o ciclo, super bem, não ficou com sequela nenhuma. E foi só se desenvolvendo. Eu cheguei a matricular ele na escola. Vocês seguiram a vida como se ele tivesse curado? Sim, a médica disse, né? A chance do tumor voltar é muito baixa. Né? A gente conseguiu com êxito, o Pedro tá bem e agora é só acompanhamento de imagem. E ele realmente estava bem, ele não se queixava de nada. Foi assim, foram uns meses ali de março a novembro, assim, que a gente um ano normal que vocês passaram. Acabou, né? Finalizou. Foi curado. Foi curado. A gente ia toda semana ainda, né, para exames de rotina no hospital, mas estava super bem. E em novembro, ele começou a se queixar de dores no abdômen. Mas aí uma criança de 4 anos, como ela vai explicar essa dor? E ele ficou de novembro a dezembro. Foi bem gradativo, aumentando o grau da dor, mas chegou um momento que ele chorava noite e dia de dor. Eu fiquei em torno de 23 dias sem dormir. Não me pergunte como. Mas sem dormir, com o Pedro chorando. E a gente ia todos os dias para o hospital. Fazia tomografia, fazia ressonância, fazia ultrassom de abdômen total. E não aparecia nada. E um dia, numa consulta, o meu marido falou assim, doutora, uma ressonância da coluna. Porque aí ele começou a andar arcado. E a doutora falou, pai, é improvável voltar esse tumor. Se fosse uma metástase, o Pedro já não estaria andando. Mas ele falou, da onde vem essa dor? Não custa. E ela pediu. Passado 2 dias, a gente conseguiu fazer essa ressonância nele. E no dia seguinte, a clínica me ligou, pedindo para que eu entrasse em contato urgente com o hospital. E ali eu já vi que tinha dado alguma alteração. E como eu tinha o acesso ao laudo, eu fui a primeira pessoa a abrir o laudo do Pedro. E pelas imagens eu já vi que a coluna dele estava tomada pelo câncer. Meu Deus. Não precisou nem de laudo. E aí eu entrei em contato com o hospital. E a gente chegou lá no dia 6 de dezembro. Era aniversário do Pedro. Que a gente teve a confirmação da metástase e de que ele seria paliativado, que não tinha mais nada o que fazer. Meu Deus, Thaís. E aí, dali ele foi falecer, daí, então vocês ficaram no paliativo com ele de dezembro até março de 2024. E como que foi esse processo? Eu não quero invadir, eu quero que você se sinta bem à vontade, a gente tá, né? É só para a gente poder entender também, porque eu acho que é tudo uma questão de informação também, né? Além, a nossa dor tem que servir para alguma coisa, né? Não pode ser em vão. Mas quero que tu fique à vontade, se tu quiser falar também como que foi esse processo para nós.
até, né, depois de receber uma notícia que o teu filho está em paliativo. Para quem não sabe, o paliativo ele é algo que não tem como remediar mais, né? O cuidado paliativo ele é feito a pacientes que não têm mais esperança de tratamento nenhum. Então, ele é medicado para sentir menos dor, né? Para ter uma qualidade, para ter um mínimo de qualidade de vida, se é que a gente pode dizer qualidade de vida, mas o paliativo ele é exatamente usado nessa forma. Então, quando não há mais tratamento para a remoção de uma doença ou para a cura da doença, eles colocam em cuidado paliativo, que foi o que aconteceu com o Pedro. Então, fala para nós um pouco como que foi. Foi um choque, embora toda a equipe, né, paliativa estivesse comigo desde o início, né, porque após a biópsia, a doutora dele veio falar comigo e ela falou, Thaís, é um tumor extremamente agressivo e a cura é quase impossível. E eu lembro que eu só olhei para ela e falei, doutora, fica tranquila que vai dar tudo certo. Eu tinha muita fé, eu tinha certeza de que Deus ia curar o Pedro, que Deus ia fazer um milagre, eu tinha certeza que Deus ia mostrar o poder dele naquele hospital. Você nunca pensa o contrário, né? Não. Nunca pensa ao contrário. E aí, quando eu comecei a ter esse contato mais de perto com os médicos do paliativo, foi meio assustador. Foi aí que eu entendi, Pedro não vai ficar aqui, né? A hora dele tá chegando e ele vai partir. E o que vai ser de mim? Como que eu vou sobreviver? Porque dentro desse período, eu vi 11 crianças falecendo. Eu acolhi 11 mães. E eu olhava e eu falava, como elas vão viver? Como vai sobreviver? Ou quando vai ser a minha vez, né? Porque a gente talvez, não sei se tu fica assim, mas eu acho que eu ficaria assim, né? Tipo, qual vai ser o meu momento, né? Porque a gente vive muita coisa dentro do hospital. Sim. A gente vê muita coisa, muita criança sofrendo, muito adolescente sofrendo, né? E o câncer é uma doença meu Deus do céu, olha, você não deseja isso pra ninguém. Não. Né? E a gente sofre de ver eles sofrendo. A gente pudesse estar no lugar deles, a gente tirava aqueles acessos, aquele soro e colocava na gente, né? Então, todo esse sofrimento que eles passam, assim, ainda... Não sei se você ainda, às vezes, sonha. Eu, às vezes, sonho com algumas coisas, sabe? De imagens no hospital, assim, enfim. Mas o Michel não chegou a passar pela questão do paliativo, né? Então, por isso que eu ouvindo de você, assim, Nossa, é surreal, né? Tipo, porque a gente vai se preparando para a morte aos poucos. Eu sei que a gente nunca vai estar preparado, né? Independente de como que foi, no meu caso, eu posso dizer que a minha filha era saudável. Ela não tinha doença nenhuma, ela não tinha problema nenhum, ela não foi diagnosticada com nada. Ela ficou, acho que, gripada uma vez em 3 anos e 10 meses. Então, assim, era a menina mais saudável que tem e em minutos ela foi arrancada de mim. Então, eu não tive nem o momento de me preparar. Também não sei como seria o meu momento de se preparar. Não sei se eu conseguiria, como lidar com isso, olhando o teu relato. Mas fala pra gente, assim, um pouco, talvez tenha mães também passando por isso, né? Como que foi esse processo para ti de quase 5 meses? Sim, ali, quase né? sim. Não tem forma de se preparar, Vanessa. O que aconteceu naquele momento comigo foi que eu entendi que eu não tinha muito tempo com o Pedro e que eu precisava aproveitar ao máximo o tempo que eu tinha com ele. Mas ele voltou para casa. Ele voltou para casa porque não tinha mais o que fazer no hospital. A única coisa que foi feita foram mais 30 sessões de radioterapia para amenizar a dor. 30 sessões? 30 sessões. Então, a gente foi mais uma vez durante 30 dias? 30 dias seguidos para o Hospital do Erasto, que é lá que a gente fazia a radioterapia de segunda a sexta. Então, todos os dias. Mais longe ainda do que no E ele estava de cadeira de roda. Então, assim, quem me ajudou nesse período foi a Dani, minha cunhada. Ela que levava a gente todo dia e voltava de carro. Então, todo dia a gente estava na estrada com ele. E quem me dava força era ele. Querido. Porque ele não reclamava, ele não chorava, ele não... Era o tempo todo com um sorrisão lindo no rosto. O tempo todo fazendo bagunça, o tempo todo fazendo festa. Ele tinha uma alegria dentro dele que contagiava onde ele estava. E eu olhava para ele, eu falava, se o Pedro não está reclamando, quem sou eu para reclamar?
Exato. E nesse período ele foi me ensinando. Através dele, eu fui sendo moldada. Toda vez que a gente chegava no hospital, tinha um avião passando. E ele olhava para o céu e ele falava, olha, nanãe, o avião? E abria um sorrisão. Chegava lá mexendo com todas as enfermeiras, com os médicos. Ele era muito querido, muito querido. E eu fui aproveitando todo dia. Da forma que dava, do jeito que dava. Ele amava jogar, eu parava tudo que eu estava fazendo, eu sentava com ele no computador ou com o celular. Ganhar, mamãe? Ganhar. E aí, se perdesse, ele me ponhava de castigo. Então, foi assim, dia a dia. Teve várias vezes que eu chorei, que eu briguei com Deus. Falava, você pode fazer, por que você não faz? Né? Se você quiser, você toca nele, ele sai andando, ele tá curado e pronto, acabou. Uhum. Mas não foi assim, né? E foi se tornando cada vez mais cansativo conforme o tempo foi passando. Ele foi perdendo os movimentos? Como é que ele ficou Sim, nesse da paliativo? cintura para baixo, ele perdeu o movimento. Ele perdeu completamente. Completamente. Desde que ele saiu do hospital, ele já saiu sem os movimentos do diagnóstico do... Do paliativo ele ainda andou alguns dias com dificuldade, mas ali uns 15 dias ele ainda andou. Depois disso, não. Ele perdeu todos os movimentos. Perdeu todos os Ficou movimentos. na cadeira de roda, então... Todo esse processo. Então, mais isso. Então, ele perdeu não só os movimentos, mas ele teve que voltar a usar fralda, tudo? Sim, tudo. Perdeu a sensibilidade também, além dos movimentos. Sim. Meu Deus. E daí a minha oração começou a mudar. Eu só falava assim, Deus, eu não quero ver o Pedro sofrendo. Sim. O Pedro não merece sofrer. O que você vai fazer comigo depois, eu não sei. Mas eu não quero ver o meu filho sofrendo. Ele é uma criança, ele merece correr, ele merece fazer bagunça como qualquer outra criança. E todos os dias eu orava isso. E todas as vezes que eu terminava de orar e eu olhava para ele, ele estava fazendo farra. Ou ele estava fazendo bolinha de sabão dentro de casa, ou estava comemorando porque ganhou, ou brincando com o Hot Wheels que ele amava. Comemorando o cheiro do bolo. Todo dia eu assava um bolo para ele. E a gente foi assim, até que chegamos no dia 5 de março, onde ele começou a passar mal, estava com dificuldade para respirar. E o meu marido falou, vamos levar ele para o hospital. Uhum. Eu falei, eu não quero ir para o hospital com o Pedro. Ele já foi essa semana na consulta, a doutora já examinou ele, tá tudo bem. Ele falou, a gente tem que ir para o hospital. E aí eu fui ver a saturação dele estava muito baixa. Isso no que dia? No dia 5. E eu falei, eu não quero. Algo dentro de mim já falava, não, ele não vai voltar. É algo assim, louco, é fora do normal, mas eu sentia que o Pedro não ia voltar. E não tinha como eu explicar para ele, mas eu não podia deixar o Pedro ali. E a gente saiu dali, eu estava muito nervosa. E ele sem entender nada, porque teve tantas intercorrências piores até, né, no meio do caminho. E chegando no hospital, a gente ficou no pronto-socorro pediátrico, os médicos vieram, examinaram. Passamos a noite ali, coletaram exames. A princípio, tudo bem. Quando, de repente, chegou a médica da oncologia. E eu olhei e falei, mas a doutora da oncologia, ela nunca desce no pronto atendimento. O que ela está fazendo aqui? E daí ela só olhou para mim e ela falou assim, Thaís, só para ajudar o Pedro, para trazer um conforto, a gente vai colocar um oxigênio nele, porque a saturação está um pouquinho baixa. Tem mais alguém com sintoma em casa? Eu disse, não, doutora. Então a gente vai fazer um raio-x e vamos manter ele internado só para observar. Mas eu já vi que tinha algo de errado ali. Meu marido olhou para mim e falou assim, então eu vou para casa, vou ficar com as crianças lá e amanhã a gente troca. Isso já era sexta de manhã. E assim foi. Quando foi meio-dia, a gente subiu para o quarto, fizeram um raio-x dele. E aí a doutora pediu para falar comigo. Ela falou, Thaís, o pulmão do Pedro tá tomado. Ela falou, vocês vão ter que ficar aqui. A gente vai iniciar antibiótico
e vamos colocar vocês num quarto sozinho para vocês terem mais privacidade. Eu falei, tudo bem, doutora. Só que eu via que a cada hora que passava, a respiração dele ficava pior e as enfermeiras iam aumentar um pouco o oxigênio. E aí, na sexta-feira, à tardezinha, a doutora me ligou de São Paulo. Ela estava num congresso de paliativos lá e ela estava chorando muito pelo telefone. E ela disse assim, Thaís, não tem mais o que a gente fazer pelo Pedrinho. As próximas 72 horas são decisivas para ele, porque o pulmão dele tá tomado. E esse tomado que elas falavam era uma pneumonia? Era... Ou era O câncer acabou pressionando o pulmão dele. Como estava na coluna, tinha esse risco de ir para outros órgãos, né? Porque ele já estava fora do habitat dele natural, né? Que seria o cérebro. Então, isso deixava ele muito mais agressivo, pelo que eles me explicaram. E uma das preocupações deles, desde o início, quando ele entrou no paliativo, era que isso acontecesse. Então, eu sempre fui orientada a checar a saturação dele e qualquer queda de saturação tinha que ir para o hospital, não tinha o que fazer, né? E aí a gente seguiu e estava uma amiga minha da capelania lá, muito querida, uma mãe que Deus colocou para mim lá dentro, que cuidou de mim o tempo todo. Lá dentro do hospital do Mackenzie. E aí ela olhou para mim e ela falou assim, você não vai chorar? E a psicóloga também olhou e eu falei, agora não. Agora eu vou voltar para lá e eu vou cuidar dele. Daqui 3 dias eu choro. E eu levantei, eu fui pro quarto, as enfermeiras já tinham mudado ele. Eu deitei na cama com ele, peguei na mãozinha dele e eu falei assim, filho, a mãe ama muito você. Você é o maior amor da minha vida. Eu nunca vou te esquecer. E eu quero que você se lembre que eu amo você. E ele apertou bem forte a minha mão e ele falou assim, eu amo Nanãe. E ali ele só foi piorando. Piorando, piorando, piorando. Passei a noite acordada com ele orando. E aí eu tava orando, eu falei, Deus, o que o Senhor quer? Né? O que eu posso fazer? E uma amiga minha me mandou mensagem, ela falou, Thaís, estou orando com você. Né? O Pedro é o teu Isaac. E a noite passou, ela ficou ali comigo pelo celular e eu só ficava, Deus, eu tô com muito medo, não me deixa sozinha. E quando uma pessoa, né, se cansava, porque a gente é humano, o sono bate, a canseira bate, vinha outra pessoa com uma mensagem ou aparecia alguma enfermeira na porta. Deus não me deixou sozinha na sexta, na madrugada, de jeito nenhum. Eu senti o cuidado dele o tempo todo. No sábado, meu marido chegou lá. Ele não fazia ideia de como o Pedro estava, eu não tinha contado nada para ele, só para a irmã dele. Eu liguei para ela na sexta-feira porque a doutora pediu que a gente tivesse alguém que fosse psicologicamente capaz de nos ajudar quando ele falecesse. E na hora me veio ela na cabeça. E aí conversei com ela na sexta-feira, ela já estava avisada, mas ninguém sabia. E aí chegou o Ricardo com o irmão dele, o Rodrigo, foi o único da família que conseguiu ver o Pedro antes dele falecer, mas ele já estava bem abatido, né? Os sinais vitais dele já estavam bem desregulados. E eu vim para Campo Largo, tomei um banho, arrumei uma bolsa, porque na minha cabeça eu ainda ia conseguir passar aquele final de semana ali com o Pedro. E de repente o Ricardo me ligou e ele falou, volta correndo, o Pedro tá piorando, eu coloco o termômetro, eu coloco o oxímetro, de um lado dá uma coisa, do outro dá outra, e ele tá com a perna gelada, mas em cima tá suando, eu não sei o que eu faço. E aí voltei correndo, as crianças aqui começaram a ficar preocupadas. Cadê o Pedro? Quando que ele sai? Quero meu irmão. Falei, calma, o Pedro tá tomando remédio, mas eu cheguei lá, eu já vi que tinha piorado e muito o quadro dele. Foi sábado à tarde toda assim. E quando deu em torno de 19 horas da noite,
Falei, Deus, eu não aguento mais. Falei, eu não aguento mais ver o Pedro sofrendo. Eu estava sentada no sofá e eu levantei, fui do lado da cama e eu orei. Eu comecei a orar. Falei, Senhor, o Senhor me deu ele de presente. Eu cuidei até onde o Senhor permitiu. Eu fui mordomo daquilo que o Senhor criou. Ele foi criado pelo Senhor. E ele é teu. E se é o meu Isaac que o Senhor quer, se é a minha oferta que o Senhor quer, tá aqui, eu tô te entregando. Tá no teu altar. Só não deixa o Pedro sofrer. Eu entrego o Pedro para ser feita a tua vontade. E eu terminei de orar. Foi uma questão de 15, 20 minutos no máximo. Foi muito rápido. Ele começou a partir. Aquele momento foi terrível, porque o Ricardo gritava, chama a médica. Eu falava, não tenho que a médica fazer mais, Ricardo. Aí a enfermeira veio para nos ajudar, chamou a doutora, eu tirei o Ricardo ali de dentro do quarto e eu ouvi a médica dizendo, 20 horas e 10 minutos, a última batidinha do coração do Pedro está muito bem guardada. Foi o primeiro paciente que ela perdeu. Até nisso Deus cuidou, porque eu falava assim, Deus, ele vai ser só mais um nesse hospital? No meio de tantos que já foi só mais um, né? Por quê? E naquela hora Deus falou, ele não foi só mais um. O Pedro veio trazer um legado. E no momento que ela falou isso, o meu celular tocou e eu fui olhar, era o pastor Abner me mandando mensagem. E a mensagem dele foi muito simples. Minha irmã, está tudo bem? E eu falei, pastor, o Pedro acabou de falecer. Eles estavam no meio do culto de jovens, ele parou tudo para dar a notícia para a igreja. E naquele momento que eu terminei de falar com o pastor, o Espírito Santo falou assim, eu nunca te deixei sozinha. O tempo todo eu estive com você. E quando eu abro a porta do quarto, tinha uma enfermeira com os braços abertos me esperando. A hora que eu me lancei no braço dela, que eu olhei para trás e vi o Pedro na cama, foi como se o meu coração tivesse parado de bater, como se eu tivesse morrido junto com ele. Eu lembro muito bem desse dia, porque eu estava no culto de jovens. E eu não costumo ir no culto de jovens, né? Eu levo minha menina lá e aquele dia ela, mãe, fica aqui e tal. Fiquei lá. E eu lembro que tava a filha da Dani, a Nicole, né? E tava a outra filha dela também. E eu vi quando eles saíram assim já meio chorando, eu falei, nossa, a gente já tava no grupo de mulheres, em oração pro Pedro e tudo, né? E foi o mesmo mês que o Michel faleceu, né? Ali, dias depois ia completar, agora vai fazer 2 anos, né, do Pedro. Então, do Michel ia fazer 6, né, anos. Mas Deus me deu força falei, não, Deus, eu não posso abandonar essa mãe. Porque eu passei pelo que ela passou, a despedida de um filho, assim, tão mais jovem do que o meu, uma criança. O meu foi jovem, né? A gente se compadece, a gente se coloca no lugar e o ir lá, te dar um abraço no dia, né, do velório do Pedrinho, ver quanto você também, tua família o tempo todo, ver teus filhos. Nossa, o que me doeu, doer na alma, sabe o que é doer na alma? É ver os irmãos ali, né? Porque aí ver ela, ver você, Thaís, sendo forte por você, pelo seu marido, pelos seus filhos. E a gente tem que ser, né? Eu não sei, eu falo que não tem explicação, é Deus. Porque eu olhava e eu falava assim, se eu me der o luxo de sofrer, a minha casa desmorona. Porque o meu marido precisava de mim, o Benjamin estava na situação que estava, a Heloísa também. A Heloísa no velório, quando ela chegou, dar a notícia para ela já foi difícil, porque quando ela desceu do carro da Jo, da minha amiga que estava com ela, ela falou assim, eu vou brincar com o Pedro. E a Jo olhou para mim e só fez assim. E eu falei, vai, amiga. E ela entrou, ela abriu a porta do apartamento, ela falou, cadê o meu irmão? E ela falou com uma voz muito brava.
E aí eu fui contar pra ela. Falei, filha, seu irmão tá com o Papai do Céu. O Papai do Céu chamou ele, chegou a hora do Pedro ir. E ela já começou a chorar muito ali. Daí ela falava, mas cadê? Eu quero ver ele, eu quero ver ele. E eu falava, você vai ver, calma. E quando a gente chegou na igreja pro velório, ela começou a passar muito mal. Ela teve muita náusea, muita dor de estômago. E o termômetro dela era eu. Quando ela me via chorando, ela tinha crise. Então eu tinha que segurar o meu choro, a minha dor, para ela ficar estável. Gente, foi a coisa mais difícil da minha vida, que tinha horas que eu saía de dentro do local onde o Pedro estava e eu ia para a cozinha da igreja para respirar, para tomar uma água, para pegar um fôlego, para poder voltar, porque tudo que eu queria era estar ali, grudada nele, chorando, fazendo o que todo mundo estava fazendo, menos eu. E ainda tinha que lidar com os olhares, porque muitas pessoas não falam, mas o olhar delas julgam. E olhavam, como que uma mãe não está chorando? Como que você acaba de perder teu velório, né? Veja, no próprio velório. No próprio velório, ali dentro, eu já comecei a ouvir assim, que bom que você tá bem. Que bom que você tá bem, que sua família precisa de você. Não entendem o que tá por trás de tudo aquilo. Porque a gente vai ver uma máscara muitas vezes, né? E aí eu só falei pra Jo e pra Dani, assim, eu falei, gente, eu preciso, na hora do enterro, chorar. Por favor, levem a Heloísa e o Benjamin, se ele quiser. Como ele é maior, eu vou perguntar pra ele se ele quer ficar ou não. Mas vocês levem a Heloísa, porque eu preciso do meu momento. Eu vou surtar. E aí a Jo levou ela pra tomar um sorvete, levou pra casa dela, ficou com ela durante o enterro, pra eu poder ter esse momento. Então a Heloísa ficou só até o início da despedida, onde começaram a cantar alguns louvores e a Jo retirou ela. E o Benjamin, eles não participaram do enterro, o Benjamin não quis, ele falou que não queria ver o irmão sendo enterrado. Para eu ter esse momento de chorar, de poder chorar pelo menos um pouco ali, 10, 15 minutos que fosse. Eu imagino. E assim, Thaís, eu sei, a gente compartilha praticamente da mesma configuração de história, né? Porque a gente tem 3 filhos também, né? O Pedro era o teu caçula, a Luísa era a minha caçula. Mas o Guilherme tinha 14 anos na época que a Lulu faleceu e a Isabelle tinha 8 anos. E, assim, o Guilherme um pouco mais velho, entendia um pouco mais e ele estava comigo no acidente, então era mais aberto, a gente conseguia conversar um pouco mais abertamente. Com a Isabelle, ela era uma criança, assim, né? Então a gente nunca... É meio que... É incerto, né, a gente saber qual vai ser a reação deles, né? A Isabelle, eu sei que chorou muito, mas eles foram até o fim comigo ali, porque eu também nem sei, poucas coisas eu lembro, né, do velório, porque eu estava tão transtornada, ainda estava bem machucada. Mas como é que foi para ti? Para mim, o momento mais difícil foi o enterro. Eu ver eles colocando o caixão da minha filha naquela cova ali. E quando eles começaram a botar os tijolos para fechar aquele buraco, eu comecei a entrar em desespero, assim, sabe? Para mim foi, tipo, ali eu entendi que eu não ia mais ter ela palpavelmente, né? Tipo, acabou. Que no velório você ainda toca, né? Mesmo não estando mais não tendo mais vida, o corpo a gente consegue tocar, né? Então, tipo, ainda há uma presença da imagem, né? Mas o enterro, ele é o fim daquilo ali, né? Tipo, acabou. A partir dali, eu só vou ter na minha cabeça e no meu coração, visivelmente só por foto e vídeo, mas tocar, palpar, nunca mais. Como que foi depois disso pra ti, assim? Desde enterrar o Pedro e voltar para casa, porque eu acho que essa parte é a mais difícil, né? Eu fiquei com aquela sensação de abandono. Estou abandonando. Eu também. Né? E ficam coisas assim gravadas, assim. Ele tinha medo do escuro. Então eu pensei, era final de tarde, né, Michele? E eu só ficava assim, vai escurecer.
E eu chorava muito, não conseguia dizer nada, e o Ricardo me puxando, o Ricardo não me deixou ficar até finalizar ali e fechar. Mas eu ficava com aquele nanãe, medo, nanãe, medo, nanãe. E tanto é que no dia seguinte eu fui lá e minha vontade era esmurrar aqueles tijolos e tirar o caixão de lá. A primeira noite minha, eu me lembro que eu acordei de madrugada berrando. Porque eu não me lembro, mas eu acho que choveu. Eu não sei o que aconteceu, mas... E aí eu falei, gente, eu preciso ir lá, ela tá lá sozinha, eu preciso tirar ela de lá, ela é muito pequenininha, né? Que tem aquela coisa assim de como que eu vou abandonar a minha criança, né? Mas eu não consegui mais voltar. O meu foi só depois de 2 anos. Mas como que tá sendo hoje esse processo para ti, Thaís? É importante a gente frisar, assim, porque a gente sempre coloca, né? Tem a história da Mi, que também não foi algo que, né? A gente sempre espera a cura, né? O milagre da cura, né? E quando ele não vem, parece que é um fracasso, né? Parece o que Parece foi que você não tem fé, parece que tuas orações não foram suficientes, ou você tá vivendo algum pecado. E para mim foi muito difícil porque a última oração que eu tinha feito foi entregando o Pedro. Sim. E naquele momento eu tinha dentro de mim que ele ia saltar da cama e ia sair correndo pelo corredor do hospital, como ele sempre fazia, dando risada, brincando com todo mundo. E não foi o que aconteceu. Na minha última oração, Deus levou o Pedro. Então aquilo ficou na minha cabeça. O que eu, né? Confiei. E Deus não foi E Deus fiel não comigo. fez Eu da fui maneira- fiel com ele e ele não foi da maneira que eu queria, né? Isso. E aí eu passei alguns meses falando para Deus, brigando com Deus. Flávia, e daí? Eu fiz o que você quis. Eu fui submissa, eu confiei em você, eu entreguei o que eu tinha de mais precioso, que foi a vida do meu filho. Aí você veio, levou ele, eu falava desse jeito com Deus no chuveiro. Eu abria o chuveiro, ligava uma música alta no celular e eu ficava dentro do banheiro brigando com Deus. E daí eu falava, você veio, fez o que você quis fazer e agora vai deixar a minha casa desse jeito, vai deixar minha família desse jeito, vai me deixar desse jeito? Porque até aí, eram poucas as vezes que o Ricardo me via chorando, eram poucas as vezes que, né, os meus filhos me viam chorando, minha mãe, porque eu acolhia todo mundo. Sim. Mas eu tinha 1 ou 2 pessoas para me acolher, que não olhavam para mim e diziam, você não pode chorar, você tem que ser forte. A gente entende que é, né, uma forma de tentar acalentar, de tentar levantar a gente, mas no momento não é o que a gente quer ouvir. A gente só quer ouvir, vem aqui, que aqui é um lugar seguro para você chorar. Então eu ia para Deus e dizia isso. Por muito tempo. Até que um dia eu falei, eu preciso parar de brigar com Deus. Porque talvez não seja ele que deixou a bagunça. A bagunça quem fez fui eu. Né? Eu não me permiti passar pelo luto. Eu optei em acolher todo mundo e não ser acolhida. Sim. E aí eu comecei a falar, eu não estou bem. Eu comecei a pôr pra fora, eu comecei a chorar. O dia que eu tava estressada, eu mostrava que eu tava estressada. O dia que eu tava com saudade, eu falava, eu estou com saudade do Pedro. Demorou quase 1 ano pra mim fazer ovo em casa, que era uma das coisas que ele mais amava fazer. E o dia que eu fui fazer, eu e o Ricardo, a gente foi comer, parecia que tava descendo caco. Mas eu falei, mas eu preciso cozinhar ovo. É enfrentar. Porque ele amava ovo e isso é um jeito de trazer a memória. E aí eu comecei a trazer aquilo que ele gostava. Aquilo que ele fazia que deixava ele alegre, aquilo que alegrava a casa. E fui me reerguendo aos poucos. E Deus foi colocando pessoas no meu caminho para me ajudar, para me guiar. Foi me dando palavras, eu fui buscando cada vez mais. Você se conhecia a Michele. Até pensei... Olha as confissões, né? O dia que a Alessandra falou que tinha uma amiga para me apresentar e falou da Michele, eu falei, lá vem mais uma falando que eu não posso chorar, querendo me dar lição de moral. E não, né? E ela foi a pessoa que chegou e falou, tô aqui, você pode, o dia que você quiser chorar, você me liga. A gente chora juntas. A gente chora juntas, foi essa a frase. E a gente passou uma tarde inteira conversando, lembrei de muita coisa boa do Pedro, rindo.
E eu isso lembrei de mim também. Foi uma troca de mãe para mãe, memórias, né? de memórias ali, né? Mas assim, eu fiquei. E eu, aquele dia que eu fui na tua casa, foi assim. Eu fui já assim, nossa, eu fui impactada, sabe? Porque eu achei assim. Até cheguei e falei, não é aquela maneira de falar assim, nossa, que forte que você é. Mas ela trazendo palavras para me confortar. Eu fui para confortar ela e ela me confortou, entende? Então é isso que a gente quer passar, né, Vani? Quando a gente se conheceu também, e o nosso propósito de vida hoje é esse. É exatamente esse. É confortar as mães, as famílias que perdem seus entes queridos, né? Porque através dessas lembranças que a gente tem deles, que a gente deve, eu falo assim, a gente deve fazer o que eles mais gostavam, a comida que eles mais gostavam. É difícil? É difícil. A Vanessa tá num processo, né, Vani? Colocou esse final de semana sobre a banana com a canela e a pasta de amendoim, né? E o Michel era o madeiro, né? Porque era o sanduíche que ele mais gostava de comer. Então, também, nosso primeiro madeiro que foi comer não desceu, sabe? Pacou aqui, a gente chora, mas a gente você percebeu? Acho que a Vanessa comentou isso, né? E falou que a partir do momento que você enfrenta aquele desafio, seja comer uma comida, seja ir num lugar que eles mais gostavam, ou pegar aquele objeto que eles mais gostavam, você chora, mas daí vem um alívio, né? E é por ali que entra a cura. E também você começa a ver, a vida com outro olhar. Né? Eu acho que quando a gente revive os momentos, mas assim, a gente aqui não está dizendo o que você tem que fazer. Não tem uma fórmula mágica. Não existe, nunca vai existir. Mas uma fórmula, a única coisa que funciona é não guardar. É não tentar carregar nada que a gente não possa carregar. É colocar para fora, é chorar quando tem vontade, é encontrar um canal, né? Encontrar um canal onde você se sinta seguro para chorar. Não é com todo mundo que eu choro. Não é. No começo era com todo mundo. Todo mundo que chegava para conversar comigo eu chorava, falava dela e chorava porque eu estava num momento de choro. E a gente tem que entender. Hoje, 3 anos depois da morte dela, não é com todo mundo que eu choro mais. São as pessoas que eu tenho extremamente confiança em poder abraçar e chorar. Hoje eu escolho onde chorar, porque agora eu consigo fazer isso. No começo eu não conseguia, mas eu consigo agora fazer isso. É sobre isso, então a gente sempre coloca aqui, né, esse canal de informação, esse canal de compartilhar, porque tem gente que está assistindo que também passa pelas mesmas coisas que a gente está passando, passou ou está passando pelas mesmas coisas, que quem está assistindo não está sozinho, eu acho que isso é o mais importante, e procurar um canal de escuta, de conversa, porque tu percebeu que ser forte não vale a pena, né? Tu percebeu que ficar como fortaleza dentro de casa não vale a pena. Isso, graças a Deus, eu já fui desde o começo transparente com os meus filhos. Eu não quis mostrar força nenhuma minha. Eu quis mostrar que eu sou mais transparente possível, que eu também estou derrubada tanto quanto. Mas a gente está junto. Então hoje eu choro com a minha filha, eu choro com meu filho, eu choro com a minha família, eu choro. Porque eu preciso, e eles veem a minha fraqueza, mas ao mesmo tempo eles veem que eu tô chorando, tô limpando minha lágrima e tô fazendo as coisas. Porque tá tudo bem. Hoje a gente vive numa sociedade que as pessoas querem fechar, trancar o nosso choro. Você não pode chorar, você tem que sorrir. Não é assim que funciona. Então, que bom que tu entendeu isso. Porque a Thaís não é uma fortaleza, né? A Thaís também é filha, né? E precisa desse amparo, sabe? Uma das coisas que Deus falou muito comigo é porque eu estava cansada de ouvir. Acho que até falei contigo, né, Mi? Eu ouvia das pessoas, nossa, você é muito forte. Eu não teria, se eu estivesse passando por isso, eu não ia ter a força que tu tem. Não fala isso, você não sabe, sabe? As pessoas pode
parecer que a gente é forte, porque a gente tá seguindo a vida, mas eu também choro no chuveiro. É onde eu tenho ali o meu momento com Deus, quando a saudade bate, né? E quando é muito recente, no caso de vocês, né? Vai fazer 2 anos o Pedro, da Lulu fez 3 anos, o meu vai fazer 8. Mas é um passo de cada vez. É um caso Todos os dias. Porque eu vejo assim, E às vezes a gente tá aqui e às vezes a gente tá texto. Que as pessoas costumam dizer, o tempo ameniza. Não. O tempo não ameniza nada. nada. O tempo é O nosso tempo, inimigo. ele só alimenta a saudade. Só alimenta a saudade. Porque no meu caso, né, eu me pego pensando, como o Pedro estaria na escola? Exatamente isso. Como seria a voz dele? Porque Como estaria a o fala cabelo? dele estaria mais desenvolvida. Como ele estaria falando? Isso. Que tamanho Como ele estaria agora? a fisionomia dele? Ele ia estar para fazer 6 anos, né? A Lulu Dezembro, ele 7. faria 6, A Lulu dezembro 7. né? Como que o tempo ajuda? Não ajuda. Não. Não ajuda. E aí você olha as crianças da mesma idade. Daí você vê as mães andando com as crianças da mesma idade de mão dada e você se pergunta, por que que eu não tive essa oportunidade? Por que que Deus me privou disso? O tempo não ameniza, o tempo ele te ensina a lidar. A conviver com essa saudade. Exatamente isso. Uma das coisas que Deus falou muito comigo, porque eu me cobrei muito esses últimos dias sobre isso, assim, sobre as pessoas dizerem que eu tô forte, as pessoas dizerem que, nossa, que eu não ia conseguir. E eu acho que eu errei nisso também, porque eu fiquei mostrando que eu estava muito forte para todo mundo. É aquela coisa que, aqueles recortes do Instagram que a gente fala, né? Os recortes do Instagram que todo mundo vê. Eu indo no parque, eu indo não sei o quê, eu indo pra academia, eu indo cortar cabelo, eu indo não sei, eu indo... Todo mundo vê isso, então acha que, nossa, ela é muito forte. E não sabe dentro de casa o que a gente passa. Ou muitas vezes aquele julgamento, né, Vânia? Mas, nossa, já tá assim. Não, Então, isso sempre, né? eu passei por esse julgamento após o enterro. 7 dias após, porque o enterro foi num domingo. E passou 7 dias, um domingo, eu acordei, eu tava acabada, destruída, porque foi uma semana muito puxada entre esse intervalo. Porque no domingo a gente chegou em casa, foi aquele baque, a casa vazia, sem o grito dele, sem a bagunça dele. Não, e tendo que recolher os pertences. E aí a Heloísa via o pai dela chorando, ela pegava a camiseta dele do guarda-roupa e levava e falava assim, olha pai, para você sentir o cheiro deles. Abraça para não dar saudade. E o Ricardo desmoronava. E eu pegava aquilo e eu guardava e ela ia lá de novo. Mãe, deixa do lado do pai que daí ele não vai ficar com saudade. E aí eu liguei pra Dani, eu falei, Dani, eu preciso tirar as coisas do Pedro de casa. E aí eu falei assim, amanhã ele tem que ir pro cartório resolver a parte burocrática, né? Mais um outro passo. É mais outro passo. Falei, você vem me ajudar a encaixotar as coisas enquanto isso? Ela falou, venho. Então eu não tive tempo de parar pra pensar o que eu vou fazer, como que... Não, eu simplesmente tive que acordar na segunda-feira e encarar uma segunda-feira na minha vida, que tava ali pra resolver. E fui guardando tudo, só pedi pra ela, falei, me empresta o porão da tua casa por um tempo e assim que eu conseguir eu vou lá e vejo o que eu vou fazer. Nesse eu vou lá, ficou 1 ano e alguns meses lá parado. E eu não conseguia nem ir na casa dela porque Tu sabia? pouquíssimas vezes que eu fui eu sabia que estava lá embaixo. E aí o Ricardo falava, né, vamos lá, Dani, e eu desconversava, né, porque tava lá. E foi muito difícil. E daí precisei, né, conversar com a Heloísa, porque a Heloísa não queria que tirasse nada do guarda-roupa, nada de dentro da casa. Ela falava assim, vão esquecer do Pedro, vocês vão esquecer do Pedro. E aí eu trabalhar com ela isso, de que não ia em nenhum momento esquecer, que ela precisava confiar, mas que aquilo estava causando dor no pai, né, e que precisava ser feito, que ele não ia mais usar aquilo. E aí foi um passo bem doloroso, bem difícil, porque esse sim, eu precisei engolir goela abaixo e não tive tempo para digerir, para sentar, chorar e falar, agora eu vou ter que fazer isso. E aí foram depois, né? Bem depois de tempo, aí sim eu tive tempo de preparar o meu psicológico, eu entender que eu não estava desprezando nem abandonando o Pedro, porque daí ficou essa impressão para mim, não, se eu doar as coisas do Pedro, eu estou abandonando o Pedro.
Que tipo de mãe abandona o filho? Aí eu pensava, mas ele não vai mais usar, e ficava aquela briga interna. Até que um dia eu cheguei lá e eu falei, Dani, vim buscar as coisas dele. Foi bem... Falei, é hoje, é esse final de semana, tem que ser agora. E não faz muito tempo isso, né? Não faz muito tempo. Tem no máximo uns 3 meses. E aí peguei tudo, Que é mais casei. O Ricardo Nossa, estava viajando a trabalho e eu falei, eu quero pela última vez ver a roupa do Pedro no varal. Nossa, teve coragem. Eu quero lavar, eu quero dobrar pela última vez as roupas dele. E eu lavei todas as roupas. Ele amava colocar uma meia dentro da outra, que aí ele fazia tipo um bastão, e se a gente não fazia o que ele queria logo, ele ficava rodando aquilo, e ele falava, vai lá logo, e rodava aquilo. Deixei várias meias uma dentro da outra, várias meias brancas que estavam pretas de encardida, e eu separei e falei, essas aqui vão continuar sujas, porque elas me lembram do período que ele caminhou. E essas do bastão vão continuar aqui, que vão me lembrar do vai lá logo, eu não tô podendo andar, então você se vira correr atrás do que eu quero. E foi um momento de cura para mim. Foi um momento ali que eu encerrei um ciclo. Sim. Né, que Deus me curou ali. Sim. Porque eu olhei para aquele varal e ali, eu e Deus, no fundo de casa, eu só falei, Senhor, obrigada. Foram 4 anos fantásticos. Chorei muito. Foi muito difícil ver o Pedro no hospital, foi muito difícil ver ele com 39 pontos na cabeça. Foi muito difícil tudo que a gente passou, mas o Senhor estava lá. Obrigada por estar lá. E ele foi curado, estando aqui. Né? Não da mesma forma como a gente imagina, deseja, né? Mas ele foi curado. E uma das coisas que Deus me cobrou muito, assim, Deus me alertou muito, foi que, assim, a Luísa faleceu, eu tinha 40 anos de idade. Eu tô com 43. Faz 3 anos que eu vivo um novo processo. E aí eu tava me cobrando muito, querendo, né? A gente tá à frente de tantas coisas, ainda mais de um trabalho, né, com um grupo terapêutico e tudo mais. Então você acaba meio que se cobrando, querer estar à frente na evolução, assim, para poder também ser suporte para outras pessoas, quando na verdade você estando fraca, despedaçada, que você é o suporte de fato, né? E aí Deus cobrou uma das coisas que Deus falou muito comigo, falou assim, minha filha, você só tem 3 anos de idade. Dessa nova Vanessa que você está vivendo. Você viveu 40 anos de um jeito. Você só tem 3 anos de Vanessa nova. Você quer cobrar o quê? Você quer cobrar a maturidade de uma criança de 3 anos numa vida? Então, assim, isso me alentou. Porque a nova Vanessa só tem 3 anos de vida. Como que eu vou querer cobrar uma experiência de alguém de 40 anos se eu tenho só 3? Como você quer cobrar uma experiência de uma Thaís com a tua idade, de tantos anos de vida que você tem, sendo que só tem 2 anos de vida da nova Thaís? 8 anos de vida da nova Michele. Então, assim, o luto, ele te coloca numa nova vida que você nunca viveu. Você está vivendo agora. Então, como cobrar algo se você não está vivendo? Então, Deus falou, siga sendo fraca, siga fazendo as coisas... E respeitando o limite, porque ninguém está aqui para querer provar nada para ninguém. E isso aqui que a gente faz é justamente isso. A gente não está aqui para provar nada para ninguém de que a gente está aqui sentada nessa cadeira falando alguma coisa que a gente já tem experiência ou tem 0. Mas a gente só está aqui porque a gente quer trazer e receber informação, de saber que a gente não está sozinho, né? Que a gente tem pessoas que passam pela mesma coisa. E, acima de tudo, a gente tem um Deus que nos mostra muita coisa, que basta a gente buscar, né? Que é o nosso alicerce, né? E às vezes, eu com 8 anos, vai fazer, né? Em março do ano que vem. Mas muitas coisas eu não vivi ainda que ela já conseguiu viver lá. Sim. Vai fazer 2 anos. Ou que a Vanessa, que fez 3 anos. Ou vice-versa, né? Hoje não pode fazer essa comparação. E não tem um mapa, né, de como seguir. Então, não tem um mapa. Porque tem coisas que eu vivo e que o meu marido não consegue viver. Porque o luto é individual. A gente pode conviver junto, mas cada um vai reagir de uma forma diferente, porque o olhar da morte tem muito a ver com como a gente olhava para a vida.
e da nossa criação. Cada um foi criado de uma forma. Você e o teu marido foram criados de formas diferentes. Vocês aprenderam coisas diferentes. E cada um vai reagir de uma forma. E tá tudo bem, né? Quando vocês estavam compartilhando na questão ali do enterro, né? Eu não tive essa parte de enterro. Né? O Michel foi cremado. Então é uma cerimônia totalmente diferente. E que eu acho, assim, que foi um momento, assim, que eu não tive esse baque, né? Porque vocês já participaram de cerimônia de cremação, há uma despedida bonita ali e tal, e depois o caixão fechado e você não vê mais nada. Fecha a cortina e você não vê mais nada. Então ali eu tive a sensação, a minha sensação foi até daqui a pouco, até logo, sabe? Porque eu, desde pequena, eu fui criada indo em cemitério, meu pai levava, e tinha aquele costume, né, de ir. Então, eu não gostava daquilo. Então, quando eu, né, tive a consciência, falei assim, quando eu morrer, eu quero ser cremada. E meu filho, numa certa situação, também falou, expôs isso, né? Mas eles, no caso, não tiveram essa... e também a gente não ia perguntar, nossa, uma criança de 3 anos, você quer ser enterrado? Não tem lógica isso, né? Mas do Michel foi uma ligação. Foi uma ligação de uma pessoa vendendo plano funerário. E coincidiu dele estar em fase de tratamento. Pensa, coisa muito louca para ele falar assim, mãe. E até ele, né, brincou comigo, falou assim, mãe, já encomendou meu caixão? Ele falou, credo, Michel, não fala uma coisa dessa. Eu falei, uma mulher foi vender um plano funerário pra mãe lá no emprego da mãe, ela foi com o telefone e coincidiu a ligar nessa época. E daí ele falou isso. Mas independente da forma como foi, mas é a questão de que ali foi a última vez que tu viu ele fisicamente. Independente se for cremado, se for... Como que foi a morte, né? Porque tem gente também que também nem passa por isso, porque há o desaparecimento, há tudo isso. Que e a gente tem pior ainda, tem N possibilidades. Despedida, né? Mas é a última vez que você vê palpavelmente a pessoa, né? E como lidar com isso. A gente já tá também chegando no fim, né? Não sei se você quer falar mais alguma coisa, mas, Thaís, a gente pode trazer um novo episódio contigo, porque você tem mais histórias para contar, né? Eu lembro que você estava só resgatando ali, que eu fiquei com isso, assim, que você estava falando sobre que fazia 7 dias, daí você começou a ter que lidar com as coisas do Pedro. E Deus curou ela a partir daí. Isso, mas você teve um momento que você acho que ia contar alguma coisa que num domingo que você levantou 7 dias. Que eu fui na igreja logo após o falecimento dele. 7 dias depois do falecimento 7 dele. dias depois. Tá. E eu cheguei na igreja e a primeira pessoa que me recepcionou falou assim, mas você já tá aqui? E aquilo me constrangeu muito. E eu falei, eu acho que eu não deveria estar aqui. Eu falei, eu acho que eu tô fazendo tudo errado. Que vergonha. E depois desse dia eu fiquei 3 meses e meio indo escondida na igreja. Meu Deus! Eu chegava depois que o culto começava e era a primeira a sair, sempre ficava nas últimas cadeiras, bem afastada de todo mundo, porque eu tinha vergonha de encontrar as pessoas na igreja. Um lugar que você deveria estar. O lugar onde você estava buscando conforto de palavra, de tudo, né? Onde deveria ser acolhido, né? É que as pessoas... elas não pensam antes de falar. É o fiscal do luto que eu falo, né? A pessoa não tem o que falar, não fala nada. E essas coisas me deixam assim, porque cada vez mais eu tenho certeza que quanto as igrejas estão despreparadas para lidar com a morte. Não sabem lidar com a morte. A igreja das pessoas que estão dentro da igreja. Da igreja. Né? As pessoas que estão dentro da igreja. Eu tive muitas pessoas que me acolheram, que me amaram, mas essa pessoa em especial, naquele momento que eu precisava de um abraço, ela levou por água abaixo. Mas uma pessoa só pode levar um processo inteiro por água abaixo. Porque você pode ter sido a primeira vez que você está entrando na igreja, você poderia não ir. Mas naquele momento, naquele dia, poderia ser, sei lá, talvez você queria... Às vezes tem gente que faz isso, eu vou entrar lá e eu quero que Deus me responda algumas coisas. Aí você ouve de alguém, o que você tá fazendo aqui? Como se fosse tipo, oi? É o que a gente sempre fala e é o que eu tenho chegado à conclusão a igreja... No caso, somos nós, as pessoas, porque a igreja é feita de pessoas, não é lugar físico. Mas as igrejas, e eu posso também dizer com muita firmeza no que eu vou falar agora, os pastores e líderes não estão preparados para acolher um enlutado. Assim,
Se você for colocar na ponta do lápis, não tem 10% de pastores e líderes que estão preparados para acolher o enlutado. Eles não sabem. E eu já ouvi de pastores isso, que vieram falar para mim. Eu não sei o que falar. Eu não sei como abordar. Eu não sei o que fazer. Então, esse é um desafio também, para quem está assistindo a gente, ouvir isso. Ouvir a tua história. E vão ouvir. Em algum momento vão ouvir alguma coisa. E a gente precisa de ter lugar. A igreja, a casa de Deus, precisa ser o lugar onde a gente pode recorrer sem receber julgamento nenhum. Exatamente. Independente do que você está passando. Se é o luto, se é qualquer coisa, se é separação, se é... não sei o que é, mas... o que seja, a igreja não é lugar de julgamento. A igreja é lugar de acolhimento. Então, eu desafio também as igrejas a estudarem um pouco mais, a ouvirem um pouco mais, Fazer a saberem um pouco mais sobre o luto. Orientarem, né? Através de uma célula. Né? Porque começa através de estudos também, Michele. Através de estudos sobre o luto, sobre a morte, sobre ouvir pessoas como a gente está aqui falando sobre o luto. Porque ninguém quer falar sobre isso. Porque uma das coisas que eu falei pra Vanessa, assim, porque tudo é... Quando fazem... Por exemplo, assim, campanhas de oração e tal, veio um milagre, né? Nossa, todo mundo comemora e tem que comemorar, claro! Deus opera milagres. Mas, e aquela pessoa que não recebeu? Como é que você deixou de lado? Você orou, oraram pelo Pedro, oraram pelo Michel. Mas e daí? Nós somos milagre. Exatamente. Pela passagem, Deus não quis fazer o milagre no Pedro da forma como eu achei que ele ia fazer. Ele escolheu fazer em mim o milagre. Eu sou o milagre. Sim. Porque é muito fácil, e eu falo sempre, para uma mãe, e a gente tem as mesmas histórias, porque nós três devolvemos os nossos filhos a Deus, para uma mãe que morre um filho, é muito fácil você morrer por um filho. Se fosse para Deus perguntar para ti, levo o Pedro ou levo você? O que você diria? Eu morro por ele. Eu morreria pela Luísa. Você morreria pelo Michel. Qualquer mãe, qualquer pai morreria pelos seus filhos. Agora viver por eles. E viver por eles. Esse é o nosso desafio. Esse é o desafio. Porque morrer por um filho é natural para nós isso. Mas fácil. Agora, e viver pelos nossos filhos? Esse é o desafio que a gente precisa diariamente enfrentar, e é sobre isso. Então, talvez quem está assistindo hoje, esse podcast, possa estar se entregando, ou tentando se entregar, ou não sabendo onde recorrer, ou frustrado com a igreja, porque ouviu uma dessas, assim, na porta da igreja também, e está revoltado, não sabe para onde ir, não tem onde acolher. Talvez você chegou até aqui, é porque Deus quis que você ouvisse esse podcast. Eu sempre falo que não é à toa. Então, viva por alguém. Porque a Mafisa sempre fala, né? Você é importante para alguém. Tem alguém que sempre ora para que você não morra. Então, tem alguém orando para que você não morra. Tem alguém que ora para que eu não morra. Sim. Tem alguém que ora que... Então, assim, a gente é a oração de alguém para que a gente não morra. Então, vamos viver por essas pessoas e para aqueles que não estão mais, pelos nossos filhos, né? E é sobre isso. Então, eu não sei se você quer falar mais alguma coisa, Thaís, a gente já está chegando no nosso... Ela tem mais histórias, a gente vai marcar mais um podcast contigo, eu sei disso, mas a gente já está no nosso tempo aqui também. Eu queria te agradecer profundamente por você estar compartilhando a tua história para nós, porque eu sei que nela tem muita dor, mas também tem muita fé, tem muita certeza daquilo que Deus fez na tua vida e está fazendo. Tem muita coisa que tu ainda vai viver para as outras pessoas, como prova de iluminar o caminho, né? Que eu sempre falo que a gente está aqui para iluminar o caminho para outras pessoas, né? Então, de coração, Thaís, luz na vida das pessoas. Obrigada. O Pedro, ele vive saudável agora, né? Agora ele é curado. Lá com a Lulu, com o Michel, deve dar trabalho pro Michel. O Michel adora criança, né? Não, e deve estar fervendo com a Luísa pra ti. Se tinha uma pessoa que fervia o caneco, era ela. Nossa, mãe. E a gente sabe, né, Thaís, que... Logo a gente vai estar lá, né? Logo. Sempre quando eu tô chorando de saudade, principalmente quando eu ouço barulho de balão, até isso mudou, né? Eu acordo de manhã com barulho de balão e eu vou na janela, tem balão. E olho pro céu e eu falo, Deus, o que é comparado 70, talvez 80 anos aqui na Terra com a eternidade? O sofrimento vai acabar, vai chegar um momento que eu E vou ele estar enxugará todas as lágrimas. né, que Não nós haverá vamos mais estar, tristeza. porque nós fomos feitos para a eternidade.
Sim, nosso lugar não é aqui, a gente tá apenas de passagem. É isso aí. E a gente tem nossos filhos na glória já, né? Que é a nossa vitória. Uma vitória, né? De saber que eles conheceram a eternidade antes que a gente, né? Gente, Mas, mais uma vez, obrigada, Thaís. Obrigada, amiga, também. obrigada, amiga. Eu que agradeço pelo convite também, né? O pessoal que está nos assistindo, que compartilhem, né, essa história da Thaís, para que chegue a outras pessoas também, né, que estão passando pelo mesmo momento que ela. E é sobre também levar informação, então depois a gente vai até te chamar de novo, porque você tem outras histórias, mas também, você também procure ajuda. No processo do luto é muito importante a gente não caminhar sozinho. Ninguém caminha sozinho no mundo. Não tem condições, né, de a gente partilhar de uma dor tão grande sozinho. A gente tem que compartilhar ela, a gente precisa de pessoas. Então aqui, se você está sozinho, eu não sei onde você está assistindo, mas procure ajuda. A gente tem, né, as nossas redes sociais, a gente tem os nossos Instagrams, a gente tem os grupos terapêuticos, a gente tem o nosso WhatsApp que está disponível. Então se você precisa de algum acompanhamento, se você precisa de uma escuta, chame a gente está disposto também a te ouvir, a chorar com você, ou procure alguém perto de você, mas não passe pelo luto sozinho, não vale a pena. Mais uma vez agradeço você, não se esqueça de compartilhar, de curtir, de entrar nas nossas redes sociais e obrigada até aqui. Obrigada, gente. Até a próxima.